do Vovô. É difícil você chegar à liderança de uma competição, tá certo? Principalmente para um clube como o Ceará, que não era o franco favorito, vamos dizer assim, do ponto de vista da mídia como um todo, que era o Vasco da Gama, e o Ceará, além de estar ali liderando, tinha aberto uma certa gordura em relação aos segundos, terceiro e quarto colocados. Isso é uma coisa um tanto quanto perigosa, justamente porque numa oscilação qualquer, vem uma pressão muito grande. Hoje nós estamos aí a 2 pontos de G4 e a pressão que existe é parecida com aquela de que você está dentro da zona de rebaixamento. É muito próximo disso aí, não é distante. Se nós estivéssemos hoje na zona de rebaixamento, a gente estava sofrendo a mesma pressão que nós estamos sofrendo hoje. Então é muito difícil suportar essa pressão. Acho que quando você está num nível de equilíbrio, é razoável, é suficiente para não ter pressão e dar mais tranquilidade, dar mais confiança, né? E o emocional está mais preparado para você atingir um objetivo. Então, por mais que a curva, né, das duas campanhas tenham chegado agora, tomara que o Ceará realmente, né, tenha um desfecho diferente, né, do ano passado. Eu trocaria a depressão do segundo turno pelo excelente momento do primeiro turno. Eu acho que é muito mais fácil você tá numa situação em que a curva, né, ela vai para cima do que ela ir para baixo. Você ir embaixo e voltar é mais difícil. Então, se a gente tivesse começado muito mal, muito criticado, e tivéssemos, né, no segundo turno dado uma embalada, eu tenho certeza que hoje a gente estaria sobrando na competição. O problema é que a gente estava lá em cima e depois oscilamos e houve, como eu te disse, uma pressão muito grande. E essa pressão, inclusive dentro do próprio clube, pode ter certeza que acontece, né? Isso começa a incomodar o jogador, começa a incomodar o treinador, isso começa a incomodar diretores e começam a existir pressões, pessimismos, né? Torcida começa a ficar chateada, incomodada e às vezes começa também a abordar jogadores na rua, como aconteceu no próprio aeroporto, que para mim aquele ali foi um dos momentos mais difíceis, você recuperar o emocional dos jogadores depois do que eles passaram no aeroporto. Muitos queriam ir embora e a gente teve que contornar. Então como eu te digo, o ideal é que a gente sempre tenha uma curva crescente, né? E melhor do que você estar lá em cima e oscilar, e principalmente porque o futebol, às vezes você pode até jogar melhor, mas se a bola não entrar, você não pontua, né? E se isso acontece 2, 3 vezes, né, e você está lá em cima, a leitura que se faz é o seguinte: viu, o time está caindo, o time agora não está suportando, é a condição física. Começa a vir é a condição física, não, é uma briga que houve dentro do elenco, foi uma briga no vestiário, né? Não, o treinador não tem mais o grupo na mão, perdeu o comando, a diretoria não está pagando em dia, atrasaram os bichos. Então você começa a criar uma série de explicações que só vem a conturbar um ambiente. Então lamentavelmente é assim que funciona no futebol, porque todo mundo se dá o direito de entender e dar a sua própria justificativa. E a gente que está aqui dentro e ouve determinadas situações, é extremamente estranho você estar ouvindo de uma pessoa. Às vezes você senta num local, no restaurante, aí o sujeito diz: olha, isso aí aconteceu porque houve uma briga no vestiário do fulano com o ciclano. Ora, mas você estava no vestiário, rapaz, não houve isso. Houve, é porque você não quer dizer, né? Ou então o sujeito diz: rapaz, o problema do Ceará é a questão física. E aí você tem todos os relatórios físicos, você sabe que não é questão física, mas como é que você vai passar isso? Como é que você vai discutir isso, né? Enfim, ou que o treinador perdeu o comando e você diz: eu estou lá dentro e vejo que todo jogador respeita o treinador e até teme o treinador, mas fica essa coisa como se fosse a verdade absoluta. E infelizmente é difícil você, na diretoria, e eu acho que o nosso papel maior é manter o ambiente melhor possível, blindando o clube, o elenco, desses fatores externos. E às vezes a gente é mal compreendido quando fecha um treino para a torcida, ou muda um horário de um jogo ou do local para poder não ter a pressão da torcida, às vezes da própria imprensa, né, que a gente procura também, às vezes precisa de um certo sossego para
para redefinir algumas coisas. E aí isso acaba sendo criticado, né, etc. Então é assim que funciona no futebol. Mas não pode ter certeza que eu acho que nesse sentido aí não vai haver evolução nunca. Porque o futebol é comandado pela emoção, não é pela razão. Chega ao ponto de alguém me criticar como diretor porque o jogador perdeu um pênalti. Ora, não foi eu que bati. O meu papel era pagar o jogador. E aquele jogador que bateu aquele pênalti é o melhor jogador que nós temos e o que mais faz gol de pênalti. Mas se ele perdeu o pênalti, como é que eu posso ser culpado? Mas você é culpado. No futebol é assim. Infelizmente é assim que funciona. Então aguente, né? Como disse, tem que ter couro grosso, né? Tem que aguentar realmente esse tipo de crítica e você tem que suportar isso e ter equilíbrio e às vezes até rir dessas coisas, porque chega um momento que você também se acostumou com esse tipo de situação. Então é assim que a minha humanidade. Mas voltando ao Ceará, eu quero crer que, independente de qualquer coisa, nós temos que entrar em campo contra o Vasco da Gama esquecendo tudo isso, deixando tudo isso fora das 4 linhas. Dentro das 4 linhas, entrar para vencer, para se impor e para jogar com um conjunto equilibrado de defesa, meio campo e ataque. Vamos falar sobre uma coisa positiva. O João Marcos está completando 300 jogos com a camisa do Ceará. Difícil, muito difícil, não me lembro um jogador aqui completando assim 300 jogos. Deve ter sido, mas o Ceará não contava e tem contado de um tempo para cá, né? É uma marca espetacular. E a diretoria, o que pode dizer? Nem você acha que está aqui como dirigente a esses 300 jogos do João. O que você pode dizer do João Marcos como jogador? Eu acho que isso é algo muito difícil no futebol, um atleta se manter num clube por tanto tempo e jogando como titular, ainda tem isso. Porque o João, poucas as vezes tive a oportunidade de ver o João Marcos sentado no banco de reservas. Quando ele não está em campo é porque ele está se recuperando por uma lesão, ou então está suspenso do jogo. Então parabenizo aí o João Marcos, não só pelo que ele fez em campo e faz em campo, mas primeiro pela sua postura profissional, pela conduta dele como atleta, pela disciplina, pelo exemplo, pela determinação e por dividir conosco, de verdade, não é de boca para fora, dividir conosco. Você pode dizer assim que o João Marcos é uma pessoa que sente os maus momentos como nós sentimos aqui no Ceará, como tem as mesmas alegrias que nós. Eu acho que o João Marcos passou a ser uma espécie de jogador ídolo. Eu não sei se a torcida assim o reconhece ainda, mas eu tenho certeza que se não é reconhecido como um ídolo, não é por falta de conduta e de gestos, que isso ele já demonstrou.